Glória a Deus, aleluia. Queridos, mais uma vez é um grande prazer e uma grande alegria estarmos aqui reunidos nesta noite na presença do Senhor. Eu creio que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Eu creio que você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu para fazer e ser a diferença. Eu creio que você está aqui nessa noite porque Deus tem algo especial para o seu coração, para a sua vida. E Ele te chamou para desfrutar de quanto daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, para o seu coração. Amados, é um grande prazer e alegria sempre ministrar a palavra de Deus, porque quando ministramos a palavra de Deus, Deus derrama graça e poder em nossas vidas, e tanto quanto naqueles sobre o qual ouve da sua palavra, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Você crê que a palavra de Deus é uma palavra viva? Amados, a palavra de Deus, sendo uma palavra viva, ela manifesta a vontade de Deus em nosso coração, ela manifesta o desejo de Deus em nosso coração. E quando caminhamos segundo a vontade de Deus, segundo o desejo do coração de Deus, aí adquirimos bênção nas nossas vidas. Mas não só na nossa vida, quanto na vida da nossa família, quanto na vida das pessoas que estão em nossa volta. Porque nós testemunhamos acerca da vontade de Deus, e somos embaixadores daquilo sobre o qual Deus nos chamou para fazer e operar aqui na terra. Que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você veio nessa noite. Nós estamos vivendo tempos de caos, tempos de dificuldade, tempos sobre o qual muitos estão se apostatando da fé, tempos sobre o qual muitos têm se esfriado espiritualmente, mas você está aqui buscando a vontade e o desejo de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. E é bom buscarmos a presença de Deus, porque Deus tem sempre algo especial para nossas vidas e para fazer em nossas vidas. Ontem tivemos aqui um momento precioso, que foi o Café de Casais. Graças a Deus, glória a Deus por isso. O Café de Casais tem sido grande bênção na vida de muitos, sobre o qual tem entendido o chamado de Deus através da aliança conjugal. E tivemos uma palavra de Deus mencionada aos nossos corações. Tivemos o propósito de Deus se cumprindo na nossa casa, na nossa família, dentro daquele propósito sobre o qual estivemos aqui ouvindo aquilo que Deus preparou através da serva sobre o qual trouxe a sua palavra. Como é bom sim podermos ter palavras direcionadas para a nossa vida, palavras de vitória, palavras para o nosso casamento, palavras para a nossa vida financeira, palavras para a nossa vida espiritual. Como é bom ouvir a voz de Deus. E o Café de Casais tem sido um grande instrumento na vida de muitas famílias. Nós não vamos ter mais Café de Casais esse ano, e o encerramento nós vamos fazer desse ano, fazer diferente. Vamos fazer um só encerramento. Vamos fazer o encerramento das mulheres, vamos fazer o encerramento dos homens e o encerramento dos casais. Vai ser um só encerramento. Nós vamos fazer no mês de novembro. Nós fazíamos todo ano os 3 encerramentos, né? Dos homens, os das mulheres e os dos casais. Mas achamos por fim melhor fazer um só encerramento. Eu creio que esse vai ser bênção para todos no mês de novembro. Dá maiores informações, vamos seguir do decorrer do tempo, tá? Mas fique atento, mês de novembro o encerramento vai ser bênção para nossas vidas. Amém? Amém, de verdade? Aplauda mais uma vez, Senhor, bem forte. Glória a Deus, aleluia. Amados, vamos ler então a palavra de Deus. Está lá no livro de Lucas 17. Glória a Deus. Lucas 17, versos 30. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se revelar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo seus bens em casa, não desça para pegá-los. Da mesma forma, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Feche seus olhos por um instante. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso e maravilhoso, somos gratos por essa noite estar aqui na sua presença, na sua casa. Mas queremos, ó Deus, que o Senhor manifesta o seu Espírito Santo em nossas vidas, nossos corações, para que venhamos abrir o nosso coração, ó Pai, e ouvir da sua palavra, e ouvir dessa ministração, não apenas como letra, não apenas como informação, não apenas como um estudo adquirido, mas, ó Deus, ouvir da sua voz sendo transmitida em nosso coração, para sermos transformados através dessa palavra.
Ó Deus, fala conosco nessa noite, alcança cada coração, alcança cada vida, revela da sua vontade em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Amados, eu estive lendo sobre esse versículo, meditando essa semana, e Deus tem sempre algo especial para os nossos corações, através da sua palavra. E quando Jesus estava mencionando esse versículo, ele estava falando a respeito da sua segunda vinda. Estava chamando os discípulos para uma vida de santificação. Por que estava chamando os discípulos para uma vida de santificação? Porque viriam os dias sobre quais muitos iriam se esfriar, muitos iriam duvidar, muitos iriam não querer saber do Evangelho de Cristo. E a jornada certamente não seria fácil. A jornada certamente não seria uma batalha difícil de ser aplicada. Sendo então Jesus conhecedor de toda a obra sobre a qual havia por vir, ele então menciona aos discípulos acerca desse versículo, ensinando a respeito da sua segunda vinda e de se preparar os seus corações para quando ele viesse, para que pudesse se santificar e se afastar de tudo aquilo sobre o qual pudessem enfraquecer as suas fés. Então Jesus menciona algo poderoso no versículo 32, que ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela é mencionada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, descrita como a mulher de Ló, que é sobrinha de Abraão. É uma história bastante conhecida, porque muitos conhecem a história de Abraão, sobre o qual tinha uma promessa em sua vida, e saiu rumo em direção à promessa sobre a qual Deus havia lhe dado. Mas Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló, e a Bíblia nos ensina que no percurso dessa trajetória, mediante a promessa sobre a qual Abraão estava buscando, mediante a vontade de Deus em sua vida, houve muitas jornadas de trabalho, de esforço, de superação, de conquistas, e tanto o seu sobrinho Ló quanto ele ficaram muito ricos, tiveram um grande rebanho. Só que houveram contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então Abraão decide se separar de seu sobrinho, e ele pede para seu sobrinho escolher entre as planícies ou as campinas, escolher entre a direita ou a esquerda. Logo, seu sobrinho Ló segue em direção a uma cidade que era conhecida por sua imoralidade. Amados, aqui nós já podemos pegar um estudo poderoso da parte da palavra de Deus, que é em questão de escolhas. Na nossa vida nós temos escolhas, sim ou não? Nós podemos escolher aonde queremos ir, o que queremos fazer, né, o que nós vamos determinar na nossa vida daqui a um segundo, daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano. Mas nós temos esse poder de escolha. Amanhã certamente muitos vão sair trabalhar, mas você pode escolher se você quer trabalhar. Você pode dizer sim que é uma necessidade, a necessidade me chama, mas você pode escolher se você quer fazer segundo a necessidade ou não. Então nós temos escolhas. Você está aqui nessa noite porque você escolheu estar aqui, né? Nós temos a escolha, embora Deus manifeste a vontade dele em nossas vidas, em nosso coração, mas nós podemos escolher. Deus nos deu o poder de escolha do que nós queremos alcançar, do que nós queremos fazer, né? O que queremos alcançar para a nossa vida. Nós temos o poder da escolha, mas a escolha, ela traz consequências. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parece bom, mas por fim levará à morte. Sabe o que isso quer dizer? Que existe situações sobre o qual vai parecer agradável aos nossos olhos. Existe coisa sobre o qual vai saciar o nosso ego, a nossa vontade, o nosso desejo, e vai parecer que vai ser muito bom para a nossa vida, mas por fim vai trazer morte, sofrimento, angústia, tristeza, amargura, problemas, situações contrárias sobre o qual vai afetar a nossa vida, e nós não vamos saber muitas vezes como sair do problema, do fundo do poço sobre o qual entramos. A palavra de Deus nos ensina para que possamos assim então ter esse conhecimento e decisão de escolha sendo firmada dentro da propósito e da vontade de Deus. Ló escolheu as campinas, porque as campinas era agradável aos seus olhos, era um lugar bom para criar o seu rebanho, era um lugar agradável para se estabilizar, era um lugar bonito de se ver. Mas por fim, ali também havia uma cidade muito conhecida por sua imoralidade. Era uma cidade sobre a qual a crueldade permanecia. Era uma cidade sobre a qual havia muito desfecho dentro dos propósitos dos seus próprios egos.
era uma cidade sobre a qual estava na perdição, mas Ló seguiu em direção a uma cidade sobre a qual o pecado superabundava. Amados, a escolha traz consequências na nossa vida. Ló seguiu em direção a uma cidade onde o pecado havia habitado e levou consigo todo o seu povo. Já pensou para pensar que muitas vezes levamos consequências para a nossa casa por nossas escolhas? Muitas vezes levamos problemas para o nosso casamento por nossas escolhas. Muitas vezes passamos por adversidade na nossa vida financeira, sobre o qual afeta não só a nossa vida financeira, familiar, mas como muitas vezes conjugal, até espiritual, por nossas escolhas. Nós temos que nos atentar quanto àquilo que queremos escolher para a nossa vida. Eu estava mencionando agora há pouco sobre o café de casais que nós tivemos. Nós podemos escolher se eu quero estar, se eu não quero estar. Podemos escolher nessa noite se eu quero estar aqui ou não quero estar. Mas a nossa escolha certamente é o que vai acarretar para a nossa vida. Que decisão eu estou tomando? Que posição eu estou tomando? O que eu estou escolhendo para a minha vida, para a minha família? E as escolhas muitas vezes não afetam somente a minha vida, mas a minha casa, mas a minha família. Então temos que tomar cuidado com as escolhas. Escolha sempre a vontade de Deus, se baseia sempre na palavra de Deus, se baseia sempre dentro do propósito do Senhor para as suas vidas. Escolha sempre aquilo que Deus tem como objetivo na sua vida, buscando a vontade de Deus. Abraão seguiu segundo a vontade de Deus. Ló escolheu um caminho sobre o qual muitas vezes para os seus olhos era sim agradável, mas não fazia bem para a sua vida, porque aquilo que aparentava agradável trazia perdição, sofrimento e angústia, e sofrimento para toda a sua família, não somente para ele. Mas a Bíblia menciona a respeito de 2 anjos que foi até a cidade de Sodoma, onde lá Ló estava, e Ló recebeu na sua casa. Aqueles anjos foi até lá mencionar a respeito da destruição daquela cidade. Uma cidade sobre a qual estava em pecado, uma cidade sobre a qual estava vivendo na perdição, e Deus certamente iria destruir aquela cidade. E aqueles anjos mencionam então a respeito do que Deus iria fazer naquela cidade, que aquela cidade seria destruída. Só que os homens daquela cidade ficaram sabendo que aqueles viajantes estavam lá, aqueles anjos estavam na casa de Ló, e eles então pedem para que Ló entregue aqueles viajantes, entregue aqueles homens, para que eles pudessem abusar daqueles homens. Amados, veja aqui uma cidade sobre a qual chegou ao limite do seu pecado, uma cidade sobre a qual se corrompeu a ponto das coisas se tornarem natural, a ponto do pecado superabundar, e segundo isso ser algo natural em suas vidas. O incesto era cometido, a pedofilia era cometida, o adultério, os abusos eram cometidos simplesmente como algo natural naquela cidade, a ponto de Deus desejar destruir aquela cidade, a ponto de Deus desejar acabar com aquela cidade, porque lá não se encontrava ninguém sobre o qual pudesse sobressair dentro de uma vontade, dentro do desejo, dentro da disciplina, dentro da ordem sobre o qual Deus estabelecia. Queridos, a imoralidade sexual naquela cidade era tão grande que o Senhor não se agradou com aquela cidade e lançou então a sua vontade, a sua ira sendo lançada sobre aquela terra. E eu começo então a pensar muitas vezes na nossa vida e no nosso coração, sobre o qual muitas vezes nós se corrompendo com coisas que não agradam ao coração de Deus, não agrada ao desejo de Deus, e nós começamos a agir segundo as nossas próprias vontades e desejos, e o coração de Deus mencionado ou direcionado à nossa vontade. Muitas vezes nós brecamos a vontade de Deus em nossas vidas, segundo as nossas atitudes. Mas Deus constantemente levanta palavras, levanta pessoas, para que possa nos ensinar, nos orientar, para que possamos voltar segundo a sua vontade. Mas o povo daquela cidade não queria saber da vontade de Deus. O povo daquela cidade não queria saber do propósito de Deus, não queria saber da palavra de Deus. E assim então, a gente conhecemos toda a história de Ló, sobre o qual Abraão intercedeu por Ló, e não vou entrar nesse caso, porque eu não quero fugir da palavra. Mas Deus ali mandou então anjos para que pudesse tirar Ló e a sua família daquela cidade. Você tem que entender uma coisa no seu coração. Eu e você devemos entender algo na nossa vida.
nós somos responsáveis pela nossa família, nós somos responsáveis por nossa casa. Nós temos que entender algo, amados. A voz de Deus é lançada sobre nossas vidas, a palavra de Deus é lançada sobre nossas vidas, mas nós temos que orientar a nossa família em ouvir a palavra de Deus, em ouvir a voz de Deus. Porque se a nossa família negar a voz de Deus, se a nossa família não querer ouvir a voz de Deus, ela vai ficar para trás, ela vai se perder, ela vai se corromper, e daí não há mais nada que possamos fazer. Então precisamos orientar quanto à nossa casa, os nossos filhos, para que não se percam dentro da imoralidade, dentro do sistema mundano, sobre o qual muitas vezes ensina coisas que não estão ligadas ao propósito de Deus, à vontade do Senhor. Queridos, mesmo com os anjos avisando a família de Ló sobre a destruição daquela cidade, a família de Ló sentiu uma certa resistência em sair daquela cidade, porque o seu coração já estava ligado aos prazeres daquela cidade, já estava preso ao sistema daquela cidade. A sua vontade, seus desejos estava tão preso a raízes daquela cidade, que eles não conseguiram ouvir a voz de Deus. Ali aqueles anjos estavam orientando quanto uma cidade queria ser destruída, mas elas não conseguiram notar a dimensão e a proporção daquele local, quanto o desfecho que eles estavam vivendo. Nós devemos entender e compreender que temos que caminhar segundo a ordem e vontade de Deus, e seguir segundo a ordem e vontade de Deus é ouvir da sua palavra, e não deixar com que as coisas entrem em nossos ouvidos de uma forma sobre a qual muitas vezes traz engano, e não podemos compreender a tamanha dimensão da perdição que estamos vivendo. E daí então as coisas começam a se tornar natural, o pecado começa a se tornar natural, ou fazemos coisas que começam a se tornar natural, pecamos e o pecado se torna algo natural. Não temos a compreensão do tamanho do pecado, não temos a compreensão do tamanho da situação, das palavras que estamos lançando. Tem gente que está vivendo uma decadência, tem gente que está vivendo sobre o pecado e acha que é natural. Não tem problema nenhum. O que eu estou fazendo, não tem importância nenhuma, porque nós já não estamos conseguindo ter uma sensibilidade segundo a palavra de Deus, segundo a ordem de Deus, segundo a vontade de Deus, porque o pecado, os prazeres já estão ligados em nossa vida, em nosso coração. Um dos anjos diz assim para a família de Ló: fujam com determinação para salvar as suas vidas. Sabe o que quer dizer fugir com determinação? Ter um foco, ter uma direção, ter um propósito ligado sobre o qual, aonde eu quero chegar. Os anjos falaram: fujam com determinação, ou seja, não olhe para trás, segue adiante, vai em uma direção sobre a qual foi mencionada. Não perca tempo, observando coisas sobre o qual vai te fazer parar, retroceder, desanimar, desistir. Fuja com determinação. Amados, nós temos que entender isso na nossa vida, que nós temos que caminhar com determinação, ser determinante aonde eu quero chegar. O ministério de Deus não pode ser aplicado como qualquer coisa na nossa vida. Temos que ser determinante. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que eu estou ouvindo a palavra de Deus? Por que eu estou buscando a vontade do Senhor? Por que eu estou trazendo a minha família para a casa de Deus? Aonde eu quero chegar? Tem que ser determinante. Fuja com determinação. Não fique prestando atenção em coisas sobre o qual vai te fazer vai te fazer muitas vezes desistir, fraquejar, desanimar. Sejam determinantes na palavra de Deus. Determinante é ter um foco, uma direção. Não ficar se preocupando com as coisas que se levantam, não ficar se preocupando com situações sobre o qual muitas vezes vai trazer desânimo para a nossa vida, não ficar levantando coisas sobre o qual vai afetar o nosso relacionamento, o nosso casamento, a nossa vida espiritual, nossa vida espiritual. Às vezes guardamos tanta coisa no nosso coração que só vai trazer desânimo, tristeza, só vai fazer nós desistir de procurar a vontade de Deus. Mas eu não quero mais participar de célula por causa disso, eu não quero mais ir para a igreja por causa dessa situação, eu não quero mais ter comunhão com os irmãos porque eu ouvi isso. Mas isso só vai trazer perdição para a minha vida, e muitas vezes para a minha casa, para a minha família. Então sejam determinantes, fujam com determinação. É uma ordem clara, uma ordem específica.
uma ordem para sobre qual eles deviam guardar em seu coração e não ficar prestando atenção com aquilo que estava acontecendo. Sejam determinantes, fujam com determinação para que possam salvar as suas vidas. Porque se nós não for determinantes, muitas vezes, certamente muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão regressar, muitos vão olhar para trás, muitos vão se perder, muitos vão desistir, e isso vai custar toda a nossa vida. A ordem do anjo do Senhor foi para que nenhum membro da família de Ló parasse ou olhasse para trás. Amados, às vezes nós achamos que simplesmente não podemos olhar para trás. Mas aquele que pega no arado não é digno de olhar para trás, porque aquele que faz a obra do Senhor não deve retroceder, não deve parar. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos parar ou olhar para trás. Não somente olhar para trás, mas também parar. E quando nós paramos, nós deixamos de prosseguir mediante a vontade de Deus. Você não foi chamado para ficar parado, não foi chamado para olhar para trás, mas também não foi chamado para ficar parado. Tem muito cristão que estão ficando parados, não estão prosseguindo, não estão avançando na vontade de Deus, não estão avançando na obra ministerial do Senhor, não estão avançando no desejo do ministério familiar dentro da sua casa, porque estão preocupados com tantas coisas que não estão ouvindo a voz de Deus. Amados, não fique parado, não pare. Às vezes achamos assim, mas estou dando um tempo para a minha vida, agora vou dar um tempo, não quero fazer mais nada ministerial, não quero me envolver com mais nada espiritual, eu estou dando um tempo. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que quando você fica parado, de repente, não é que você vai voltar para trás, e isso já é algo agradável, mas o problema de você ficar parado quer dizer que você não está avançando mais, e quando você não avança, as coisas podem sucumbir, as coisas podem, muitas vezes, aquilo que traz dor, enfermidade, doença, tristeza, traz problemas familiares, conjugais, quais pode te sufocar. Devemos sempre prosseguir em avançar a palavra de Deus segundo a ordem de Deus, isso é a sua vontade. Ou seja, quando eu prossigo na vontade de Deus, Ele vai renovando o meu coração constantemente. Quem fica parado não renova seu coração. Daí vem os problemas, daí vem aquela dor, aquela palavra lançada sobre a qual guardei no meu coração, aquela situação sobre a qual não foi curada, daí traz uma enfermidade espiritual. E daí, quando não prosseguimos segundo a vontade de Deus, daí podemos ser afetados segundo o sistema sobre o qual nos envolvemos. Queridos, que possamos prosseguir sempre na vontade de Deus. Ló seguiu adiante, mas a mulher de Ló parou e olhou para trás. A mulher de Ló, ela não valorizou o novo de Deus na sua vida e olhou para trás. Nós devemos entender que Deus tem algo novo para a nossa vida espiritual. Deus tem algo novo para o seu casamento. Deus tem algo novo para a sua vida profissional. Deus tem algo novo para a sua vida familiar. Deus tem algo novo para o seu coração. E quando não avançamos, quando paramos, não recebemos o novo de Deus. O novo de Deus é somente para pessoas sobre qual são determinantes, pessoas sobre qual tem um foco, pessoas sobre qual não retrocede, pessoas sobre qual não olha para trás, pessoas sobre qual segue adiante segundo a vontade de Deus, pessoas sobre qual não fica se preocupando com coisas que acontecem em sua volta, mas foca sempre com determinação na vontade de Deus, em prosseguir rumo à salvação, rumo ao propósito de Deus na minha vida familiar, espiritual, conjugal, física, pessoal, os projetos, os planos, mas colocando sempre a vontade de Deus, não parando, não retrocedendo, não olhando para trás, e não se preocupando com coisas que estão acontecendo à minha volta, mas buscando sempre na vontade de Deus. Em vez de livramento, a mulher de Ló preferiu a escravidão do pecado. Em vez de olhar para o alto, ela preferiu olhar para trás. Em vez de seguir na vontade de Deus, ela preferiu fechar o seu próprio desejo, a sua própria vontade. Quantos estão vivendo uma vida de escravidão no pecado, no medo, porque não estão colocando os seus desejos de vontade mediante a vontade de Deus, estão vivendo as suas próprias consequências, estão se afundando
cada vez mais no fundo do poço, porque o ego no seu coração é tão grande que não deixa manifestar a vontade de Deus em seu coração. E quando a vontade de Deus não é manifestada em meu coração, aí eu sigo segundo a minha vontade. Queridos, eu quero que você entenda algo profundo da parte de Deus para a sua vida. Manifestar a vontade de Deus no meu coração nem sempre é agradável, mas traz vida, traz esperança. Manifestar a vontade de Deus no meu coração nem sempre vai ser favorável segundo a minha vontade, mas é que vai me libertar, vai me salvar. Às vezes eu tenho que pedir perdão, às vezes eu tenho que me humilhar, às vezes eu tenho que me dobrar, às vezes eu tenho que fazer a diferença. E às vezes você fala, por que eu tenho que fazer? Porque isso vai trazer vida, isso vai trazer esperança para o meu coração. Então nem sempre é favorável, nem sempre é agradável, mas isso é a vontade de Deus sendo colocada, estipulada, mencionada, direcionada para o meu e seu coração. Não podemos ser escravos do pecado. Aonde há liberdade de Deus, há manifestação do Espírito Santo. E se há manifestação do Espírito Santo, a vontade de Deus está sendo colocada dentro da minha vida. É os desejos de Deus, é a sua ordem, é o seu poder sendo aplicado. A mulher de Ló, ela desobedeceu uma ordem de Deus e se transformou numa estátua de sal. Queridos, no livro de Filipenses, Paulo diz, Filipenses 3,13, sobre mim, 3,13, quem quiser anotar, Filipenses 3,13, sobre mim não que tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Veja o que Paulo menciona aqui nesse texto para nossas vidas, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Então eu não devo olhar para trás. Tem pessoas que estão ligadas a sua vida, toda a sua vida, em coisas que ficou lá atrás, em uma situação que ficou lá atrás, em um problema que ficou lá atrás, em uma causa que ainda não foi resolvida, que está lá atrás. Mas Paulo diz algo novo para nossas vidas: prossigo para o alvo, prossigo para a vontade de Deus, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor, avançando para o alvo. Esquece das coisas que ficou para trás. Agora vamos direcionar o nosso olhar para frente, senão nós não vamos receber o novo de Deus. Nós temos que esquecer daquela situação, daquele problema que ficou para trás, porque senão nós não vamos avançar, não vamos prosseguir, não vamos conseguir ser determinantes segundo a vontade de Deus. Esquecer das coisas que ficam para trás, agora olhar para o foco, em direção à vontade de Deus, em direção ao desejo de Deus, em direção à palavra de Deus, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. A mulher de Ló certamente ela não se esforçou em avançar espiritualmente, porque ela olhou para trás. Certamente ela não se esforçou em olhar para trás, porque o desejo dela não estava ligado à vontade de Deus, mas sim às coisas sobre o qual ficou para trás. E isso a gente vemos então sobre qual a palavra de Deus menciona. A mulher de Ló se transformou num exemplo de desobediência para Deus, segundo a própria palavra nos ensina neste livro. A mulher de Ló, ela foi mencionada como um exemplo de uma pessoa que desobedeceu uma ordem de Deus. E devemos entender que a desobediência ela traz consequências na nossa vida. Vamos voltar no comecinho da história, onde Adão, ele não obteve a vontade de Deus no seu coração, e a palavra de Deus diz que através da sua desobediência ele trouxe morte para a sua vida e para todos aqueles quanto pecaram. Porque a palavra de Deus diz que todos, a morte entrou pelo pecado, e todos pecaram, então todos passaram até a morte, porque Adão pecou, porque Adão não obedeceu a ordem de Deus, porque Adão não foi determinante segundo a vontade de Deus. Deus havia dado uma ordem, Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção, e Adão tinha uma direção, mas ele não foi determinante segundo a ordem de Deus. Vemos o exemplo de Moisés, sobre o qual Deus orientou, Deus ensinou, e Moisés foi um grande homem sim, mas ele não foi determinante segundo a ordem de Deus. Deus falou que ia suprir, iria alimentar, iria prover constantemente, mas ele desobedeceu uma ordem de Deus e sofreu as consequências. Avistou a terra prometida, mas não pôde pisar os seus pés na terra prometida.
Amados, isso é sério. A palavra de Deus nos ensina quanto a isso. Nós devemos entender o que a palavra de Deus está nos ensinando, para que nós não venhamos ficar no caminho, não venhamos se perder, para que nós não venhamos fazer como homens e mulheres sobre o qual não puderam desfrutar da vontade de Deus, porque não foram determinantes segundo a sua ordem. A mulher de Ló olhou para trás, e nos traz aqui a palavra de Deus, ela como uma representante de desobediência à vontade de Deus, mas que sofreu as consequências de sua desobediência. Então eu digo para você nesta noite, por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal? Muitos diriam, porque ela olhou para trás, porque Deus, o anjo do Senhor mandou a seguir à frente, adiante, e não olhar para trás, mas ela olhou para trás. E eu digo para você, não foi porque ela olhou para trás, mas porque ela não obedeceu à voz de Deus. Quando não obedecemos à voz de Deus, sofremos consequências segundo a nossa desobediência, segundo a desordem sobre a qual começamos a viver por nossa escolha. O problema não é o pecado que nós cometemos, o problema é o pecado que habita em nós. Quando nós cometemos pecado sobre o qual muitas vezes não agrada o coração de Deus, podemos pedir perdão pelo pecado, podemos nos voltar e pedir para que Deus manifeste a sua glória, a sua presença em nossas vidas, e Deus certamente vai nos perdoar. Mas quando o pecado habita em nós, nós não liberamos o nosso coração para que Deus manifeste a sua presença, e endurecemos o nosso coração. E um coração endurecido, um coração não tratável, se nós não recebermos um coração novo, aí não podemos receber a glória de Deus em nossa vida, não podemos ir para o reino dos céus. Se nós não conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós não mencionar a palavra de Deus constantemente, aí nós vamos se perder em meio ao caminho. A mulher de Ló desistiu de olhar para frente e contemplar a salvação, para olhar para trás e avistar a destruição e morte. É um simples gesto, né? É um simples gesto, olhar para trás. Na verdade é um simples gesto, mas que traz um efeito desastroso para nossas vidas. Olhar para trás menciona não olhar para o Senhor. Olhar para trás significa desistir da vontade de Deus. Olhar para trás significa que o nosso coração está ligado em coisas do passado. Olhar para trás significa que o nosso coração não foi curado. Olhar para trás significa que ainda eu preciso ser tratado, e eu preciso abandonar as coisas sobre o qual não deve caminhar comigo nessa nova vida com Cristo Jesus. Quantos estão olhando para trás, desejando em voltar para trás, desejando em viver a vida sobre a qual vivia antes de conhecer a Cristo? Devemos seguir adiante, prosseguir na vontade do Senhor, prosseguir em sua vontade. Existe uma história que conta a respeito de um certo homem que trabalhava numa obra, uma construção, e esse homem era cristão, e ele trabalhava nessa obra, e sempre na hora do almoço, não só ele como todos que trabalhavam nessa obra, iam para frente da obra descansar depois do almoço. Eles almoçavam, estavam bem alimentados e iam para descansar do seu almoço na frente dessa obra. Mas na frente da obra passavam muitas mulheres naquela obra, e aqueles homens que ali estavam começavam a mexer com aquelas mulheres, assobiar, chamar a atenção daquelas mulheres. Mas esse homem, sobre o qual era cristão, que trabalhava junto com eles, ele tinha alguns princípios e valores, ele tinha algumas éticas, que vivia algumas éticas sobre a sua vida, que ele não compactuava, não participava, né, daquelas ações daqueles amigos dele, porque ele discriminava aquilo lá, porque ele achava que aquilo lá não era agradável, né, para a sua vida. Mas devido à sua postura, mas devido à sua decisão, mas devido o seu entender de caminhar e viver princípios da palavra de Deus em sua vida, aqueles homens tiravam sarro dele, aqueles homens começavam a dizer palavras agressivas para eles, e eles diziam assim, aqueles homens sentaram naquela obra: você não gosta da fruta, você certamente não gosta de mulher, ou alguns falavam assim: você acha que você é melhor que a gente, porque não quer mexer com as mulheres, nós estamos aqui todos mexendo, você é o único diferente.
né? E eles começavam a tirar sarro, dizendo várias palavras para aquele homem. Você certamente não gosta de mulher. E ele então, cansado de ouvir tantos insultos, ele pegou, olhou diretamente para aqueles homens e disse assim: ó, eu gosto tanto de mulher que eu tenho uma lá em casa me esperando. E aqueles homens então olharam para ele e retrucaram, certamente começaram a murmurar, né, segundo o que ele havia dito, e disse assim: ah, mas o que é bonito tem que olhar mesmo, né? Você que quer se fazer difícil, quer se fazer de crente, quer se fazer de, né, melhor que a gente. E começaram então a questionar, começaram então a reclamar, começaram então a murmurar, e disse assim para ele: olhar não tira pedaços. Então novamente ele olhou para aquele homem e direcionou seu olhar em direção àqueles homens e disse assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se forem trevas, escuridão permanecerá. E aqueles homens, certamente muitos começaram reclamando, mas teve um deles que observou quanto aquilo que ele havia dito e começou a refletir e pensar nisso daí. E depois do expediente, no final do trabalho, aquele homem desejou ir conversar, né, com esse colega de trabalho que era cristão. E no final do trabalho chamou ele e falou: oi, espera aí, eu queria conversar com você. E aquele homem então disse uma pergunta para ele: como é que você faz para resistir tantas tentações? Como é que você faz? Né, a gente tem tantos homens aí, todos mexem com as mulheres, todos, né, tem o desejo de olhar, mas você resiste todas as tentações. E esse homem então, cristão, colega de trabalho deles, disse assim: ó, a mesma vontade e desejos que vocês têm, eu também tenho, mas eu aprendi a resistir. Deles: mas como que você aprendeu a resistir tamanha tentação? E ele disse assim: eu oro a Deus para que Deus me dê força, e para que eu nunca troque o que é certo pelo duvidoso. Amados, não olhe para trás. Às vezes trocamos aquilo que é certo pelo duvidoso. A palavra de Deus é a certeza da vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é a vontade de Deus sendo colocada na nossa vida. Para você ter um bom casamento, para você ter um bom trabalho, para você ter uma vida espiritual direcionada dentro do propósito de Deus, para você não perder tempo com coisas sobre o qual não acrescenta nada em sua vida. Nós não devemos olhar para trás, devemos seguir adiante. Não podemos perder tempo com coisas que não vão acrescentar. Não troque o que é certo pelo duvidoso. Às vezes trocamos aquilo que é certo pelo aquilo que é duvidoso. Quantas pessoas estão se afastando da vontade de Deus, estão se afastando do propósito de Deus, estão se afastando da vontade de Deus, que é a palavra de Deus, para viver segundo as suas próprias vontades. E isso certamente, por fim, vai trazer um final muito dolorido. Não se afaste, não troque o que é certo pelo duvidoso, não olhe para trás. No hebraico, olhar para trás quer dizer voltar ao passado. Entendendo isso então, que a palavra foi escrita no hebraico, a mulher de Ló, certamente ela não somente olhou para trás, mas como ela desejou em seu coração em voltar para trás. Quantas pessoas têm desejado em seu coração em voltar para trás? Estão na igreja, estão congregando, estão vivendo, entre aspas, a palavra de Deus, mas tem o desejo no seu coração em voltar para trás. Tem pessoas que contam testemunhos da sua vida passada com ânimo, dizendo que contando de um jeito como se fosse um bom testemunho. Eu conheço muitas pessoas que contam testemunhos sobre qual viveu uma vida de perdição no passado e conta isso como se fosse uma grande coisa. Ah, mas eu fiz isso no passado, olha como eu era, e traz isso como se fosse algo bom para se contar. Ela não traz como uma tristeza, como algo que aconteceu, mas que graças a Deus, Deus mudou a sua vida, mas traz como se fosse algo brilhante que viveu, porque em seu coração há o desejo de voltar a fazer aquilo que fazia, em seu coração há o desejo de retroceder, de voltar, de olhar para trás, de voltar a praticar a iniquidade, de voltar a praticar a vida de pecado, de voltar a praticar a imoralidade, de voltar a praticar situações sobre o qual não agradava o coração de Deus. Devemos olhar para frente, devemos focar no Senhor, não devemos, assim como essa mulher de Ló, que olhou para trás e desejou em voltar para trás, devemos pedir para o Senhor: Deus, modifica, muda o meu coração, eu posso olhar à frente e adiante, seguindo sempre a sua vontade e o seu desejo. Embora a mulher de Ló havia saído dos limites de Sodoma, o seu coração ainda estava dentro daquela cidade. Sabe o que isso quer dizer? Tem pessoas que saíram da vida
de pecado sobre o qual viviam antes de conhecer a Cristo, mas ainda o seu coração está ligado nessas coisas, ainda o seu coração está ligado naquelas práticas, ainda o seu coração está ligado naquelas situações sobre o qual vivia antes de conhecer a Cristo, ainda pratica tais obras, tais situações, tais coisas, porque não teve o coração transformado. Enquanto seu coração estiver apegado em alguma coisa do passado, não se consegue avançar. Mas por que eu não consigo avançar, pastor? Por que a minha vida, eu quero prosseguir na vontade de Deus e eu não consigo? Por que eu estou preso em situações sobre as quais eu não me liberto? Por que eu tenho a vontade de fazer a obra de Deus, eu tenho a vontade de fazer, de administrar um ministério, eu tenho a vontade de trabalhar na casa de Deus, mas não consigo? Porque o seu coração está preso a coisas do passado, e precisamos se libertar. Precisamos se desprender dessas coisas. Não podemos ficar presos a coisas do passado. Provérbios 4:23. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. A palavra de Deus é clara e específica. Nosso coração deve ser guardado, porque vai depender de toda a nossa vida. Aonde queremos passar a nossa vida eterna, aonde queremos chegar, o que queremos trazer para a nossa casa, para a nossa família. E Mateus 6:21 diz: porque aonde está o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Então devemos analisar e ponderar cada situação, para que não viemos viver uma vida de perdição, uma vida de erros, sobre o qual vivemos uma vida em vão, prosseguindo para lugar nenhum e chegamos a lugar nenhum. Jesus, Ele é o nosso foco. Jesus, Ele é a nossa direção. A palavra de Deus diz nos evangelhos que Jesus olhou para cima e falou com o Pai. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para o lado e falou com a sua mãe. Olhou para baixo e falou com a sua mãe. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para o lado e falou com aquele ladrão que estava na cruz, mas ele não olhou para trás. Ele liberava palavras de vida, ele liberava palavras de transformação. Quando eu estou na cruz juntamente com Cristo, eu posso olhar para cima, eu posso olhar para o lado, eu posso olhar para baixo, mas eu não posso olhar para trás. Queridos, nós possamos estar juntamente com Cristo na cruz. Não desça da cruz, não desça da cruz, porque enquanto eu estiver crucificado com Cristo, eu não posso olhar para trás, eu não vou olhar para trás. Tem pessoas que estão desejando voltar para trás, porque estão descendo da cruz. Tem pessoas que estão desejando olhar para trás, porque não está crucificado juntamente com Cristo na cruz. Que eu posso olhar para o foco, olhar para Jesus, está crucificado, não olhar para trás, não retroceder, não parar, não desanimar. Amém? Amém de verdade? Vamos ficar, não, fique sentado. Eu tenho um tempinho aqui, eu gostaria de chamar a equipe do louvor aqui. Eu já vou estar encerrando. Pode ser? Equipe de louvor, eu gostaria que você ficasse sentado um pouquinho. Pode ficar sentado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Feche seus olhos aí no teu lugar. Feche seus olhos, eu quero estar orando pela sua vida. Aleluia. Ei, Deus poderoso, amado Pai, querido Deus, te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que essa palavra sobre a qual foi mencionada possa desprender algo no nosso coração, algo em nossa vida, algo sobre o qual, ó Deus, ainda nos prendemos no passado, algo sobre o qual ainda, ó Deus, estamos desejando olhar para trás, porque não se desligamos de tais situações, ó Pai, sobre o qual muitas vezes vem a nossa memória. Ó Pai, no nome de Jesus, que possamos ouvir a sua voz, ouvir, ó Deus, sua presença manifestada em nosso coração, e que possamos desejar em fazer sempre a sua vontade, não regressando jamais, não descendo da cruz, que possamos estar crucificados juntamente consigo, ó Pai, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estar crucificado para que possamos fazer a sua vontade, não mais a nossa vontade e os nossos desejos.
Ei, Senhor, fala conosco. Continua ministrando nossos corações. Continua, Pai, ministrando a nossa vida, para que possamos operar segundo a sua vontade, aquilo sobre o qual a tua palavra nos orienta e nos ensina, Pai. Em nome de Jesus, na nossa casa e na nossa família e na nossa vida. Aleluia. Ei, aleluia. Levante um pouquinho, meus amados. Vamos ficar de pé agora. Glória a Deus. Quem sabe vamos cantar junto. Senhor querido. Aleluia. Diz a palavra de Deus no livro de Jeremias 29:11: Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de paz e não de desgraça. Jeremias 29:12 diz: Então vocês virão a mim, clamarão a mim e eu responder-te-ei. Jeremias 29:13 diz: Vocês me procurarão e acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Que possamos buscar a vontade de Deus,
para achar aquilo sobre o qual Ele quer manifestar no nosso coração. Se está difícil, se o problema está complicado, se a situação está difícil, Deus tem algo em especial na sua vida. Deus tem algo especial para o seu coração. Deus quer manifestar com a sua graça, com a sua presença. Às vezes não está fácil, às vezes as coisas parecem difíceis, está difícil caminhar na presença de Deus. Tem os problemas estão surgindo, a minha família está contra mim, no meu trabalho eu não tenho amigos, não tenho amizades, os meus projetos não estão sendo estabelecidos. Mas olhe para diante, olhe à frente, olhe para o Senhor. Não desista, não pare, não deixa de lutar, prossiga sempre na vontade do Senhor, porque Deus quer manifestar com a sua glória no seu coração. Escrito em Joel, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir. Escrito em Joel, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez em fazer, o que a história nunca viu em cumprir. Escrito em Joel. Aleluia. Ei, Senhor, derrama a sua graça, a sua presença, Deus, na sua igreja, no seu povo, Deus. E possamos prosseguir sempre na tua vontade, ó Pai. Fazendo a sua vontade, ó Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus, damos graças, nos rendemos na sua presença e te pedimos: vem sobre nós, vem sobre nosso coração, vem sobre nossa vida e nos enche com a sua vontade e com o seu desejo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus.